Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nossa querida COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. Que nesse momento possamos estar numa postura tranquila, confortável, que possamos alinhar nossa mente e o nosso coração com a espiritualidade superior e dessa forma possamos vibrar pelo nosso planeta, derramando uma chuva de paz e de bênçãos para todos os nossos irmãos que necessitam de consolo, de palavras de carinho, de palavras de motivação, e que possamos também dedicar esse momento para nós, para o nosso crescimento espiritual, pois da mesma forma que o nosso corpo precisa de alimento, a nossa alma também necessita de palavras edificantes, doutrinárias inspiradoras, para que possamos pensar: o que será que o Mestre faria nessa situação? Pois ele nos deu exemplo, nos deu moral, nos deu inspiração e instruções para que possamos agir da melhor forma possível, como um bom espírita, como um bom homem, como uma boa mulher, como uma pessoa que está em busca de crescimento, de sempre encontrar o melhor caminho na situação. Sabemos que é difícil, mas pedimos sempre inspiração, tranquilidade, para que possamos ser melhores a cada dia que passa. E que possamos também mandar vibrações para a nossa palestrante, Mércia Borges, que hoje irá proferir uma palestra com o tema Parábola do Bom Samaritano. Seja muito bem-vinda à nossa casa, Mércia. Muito obrigado. Bom dia, pessoal do COFA, que vai nos assistir, né, nessa manhã, e que, como foi dito, seja inspiração para as nossas boas ações, para a nossa transformação, e a todos aqueles que ouvirem, né, que estão presentes no COFA, trabalhando, servindo, né, em nome de Jesus. Bom, o tema da palestra é a parábola do bom samaritano. E eu fiz um apanhado, porque nós costumamos ler o livro, ou ver o livro pelo título, e não nos atentamos ao início do livro, que é o preâmbulo, e que às vezes tem informações preciosas lá. E quando a gente ouve falar nos livros, no Evangelho em especial, sobre samaritanos, judeus, sobre vários povos que viveram naquela época, a gente fica perdido, sem saber quem é quem, né? Então, eu inicialmente fiz um breve apanhado, né? Peguei algumas coisas importantes de quem são essas pessoas samaritanas, chamadas de samaritanas na época, né? E perguntando quem são os samaritanos, a gente verifica que é um grupo religioso que surgiu na região de Samaria. Samaria era a cidade, o local onde esses povos estavam, onde esses povos se situavam. E após a queda do reino do norte de Israel, que foi antes de Cristo, né? Eles são descendentes dos habitantes originais da Samaria e, posteriormente, de um grupo estrangeiro trazidos para a Síria para repovoar a região. Então, foi uma região que eles foram trazidos para poder ser repovoada, né? E essa região, por ser Samaria, eles foram denominados de samaritanos, né? Assim como nós que nascemos em Salvador somos chamados de soteropolitanos. O povo da Samaria era chamado de samaritanos. Eles praticavam uma forma de judaísmo distinta, aceitando apenas o Pentateuco.
o Pentateuco aqui não é os 5 livros de Kardec, eram os 5 evangelhos da época. Então, assim, era um povo que eles tinham uma união com os judeus, mas eles se separaram, né, por divergência de opinião, e os samaritanos, eles só aceitavam o que estava escrito nos 5 livros, né, da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, né, da Bíblia judaica. Então, assim, o que vinha depois disso, que foi o que os judeus começaram a praticar, que já praticavam, eles não aceitavam. Então, eles se limitaram apenas aos 5 livros da Bíblia, e assim eles se separaram dos judeus e começaram a caminhar sozinhos dentro da crença, da prática e da fé que eles proferiam. Os samaritanos se distanciavam dos judeus na forma e na prática religiosa. A relação entre os judeus e os samaritanos foi marcada por conflitos e tensões, justamente por conta dessas divergências. Se a gente for olhar hoje, os tempos atuais, tem muitas religiões hoje, né? Principalmente aqui, né, onde nós vivemos, que é Salvador. Então, são muitas religiões. Não há mais esses conflitos, mas há intolerância religiosa, que nós verificamos, às vezes, de algumas religiões para com as outras, né? Então, assim, não tem mais aqueles conflitos que tinham. Aliás, na verdade, ainda existe muito conflito, né? Tem muitas guerras religiosas, tem muitos atentados religiosos daquele povo ainda, que eles querem impor uma forma religiosa de se acreditar, né, em tal livro, como Bíblia, como mensagem de Jesus, quando, na verdade, não era para existir isso. E a gente vai ver lá na frente, né, o que é que Jesus, como Jesus sublima essa questão da divisão, da separação, né, de que um povo age de uma forma, o outro povo age de outra forma, quando, na verdade, a linguagem deveria ser a mesma. É óbvio que cada um entende de uma forma, cada pessoa sabe, entende e aceita de uma forma, até dentro mesmo do espiritismo a gente vê essas divergências de opiniões, mas isso não deveria gerar um conflito, nem uma dissensão, não deveria gerar uma separação, né? Mas, infelizmente, ainda acontece, graças a Deus, de uma forma amena, pelo menos no nosso país, mas que ainda existe esses conflitos que geram intolerância religiosa, que, de uma certa forma, é um aspecto do preconceito, né? Se você tem intolerância a algum ato, se você não suporta alguma ação, alguma opinião, você pode gerar uma opinião preconceituosa sobre aquilo que o outro acredita, quando, na verdade, Jesus é um só. Vem da mesma origem, eles são da mesma origem, né? Tanto os samaritanos como os judeus. Eles são da mesma origem, mas se separaram por essas divergências de crenças e práticas religiosas. Os judeus consideravam os samaritanos impuros, né? Então, assim, eles até hoje existem, tanto os judeus como os samaritanos, nos países de origem que eles viveram lá naquela época, aquele povo de lá. Hoje, a gente sabe que provavelmente alguns reencarnaram no mesmo processo ali, né? E eles até hoje praticam a religião da forma que eles acreditam, tanto os judeus como os samaritanos. E até hoje eles são separados, eles não se unem nessas informações ou nessa prática religiosa. Ainda hoje, samaritanos e judeus continuam em comunidades diferentes e praticam suas religiões também de forma diferente. Ou seja, né, eles vivem em comunidades diferentes,
né, praticam a religião de forma diferente e não se unem, né? Não existe, como posso dizer assim, uma espécie de simpatia, porque todos nós estamos na religião que acreditamos pelos seus conceitos, né? Nós somos espíritas porque acreditamos nos conceitos que Kardec trouxe, né? No Pentateuco do Espiritismo, que são os livros básicos da doutrina espírita. E nós acreditamos nisso e por isso nós somos espíritas. Mas mesmo acreditando nessas coisas, nós vemos pessoas divergirem, centros espíritas divergirem de algumas práticas dessa religião. Então, o Pentateuco e as informações de Kardec foi de um tempo muito passado e as coisas evoluem. Eu não quero dizer com isso, como muitas pessoas acham, que o Pentateuco está ultrapassado e que as informações de Kardec também. Não vejo dessa forma. O Evangelho, segundo o Espiritismo, que está lá a parábola do samaritano, ele vem se propagando desde antes de Jesus, como os samaritanos já viviam, né, já vieram povoar Samaria bem antes de Jesus nascer, né? Então, assim, eles começaram a divergir quando, depois do surgimento de Jesus, essas opiniões foram se diferenciando. Não, eu penso dessa forma, o outro pensa dessa forma, e cada um foi se unindo àquele que pensava semelhante, né? E hoje nós vemos isso acontecer dentro da casa espírita, né? Centros espíritas que trabalham de forma diferente, que fazem de forma diferente. Isso não quer dizer que eles estejam errados e que eles não devem se comunicar entre si. Haja visto que tem a Federação Espírita que comanda, né, de uma certa forma, todos os centros espíritas da nossa região de Salvador e até mesmo do interior. Então, esse é o objetivo maior e que, na verdade, futuramente, essas dissensões, elas vão deixar de existir, porque a religião, Jesus não fundou nenhuma religião, muito pelo contrário, ele veio trazer a palavra e essa palavra gerou várias opiniões dentro daquilo que foi escrito pelos evangelhos, Mateus, Lucas, Paulo, e cada um deu a sua conotação de acordo com aquilo que acreditavam. Nos dias de hoje, os judeus samaritanos existem, como foi falado, de forma a pensar e agir dentro da religião que professam. Então, eles estão ainda povoando aquelas terras, mas agindo de forma diferente dentro daquilo que eles acreditam. Aqui no Brasil, como eu falei, aqui no Brasil não é muito diferente, mas graças a Deus, né, como foi dito, já não existe mais esses conflitos, né? As religiões, elas estão, se a gente parar para prestar atenção, elas estão se dando as mãos de uma certa forma. Então, assim, Divaldo, ele faz, por sinal, até aniversário dele hoje, Divaldo faz um movimento, né? Você e a Paz, todo final de ano. E onde, no último dia, ele reúne todas as religiões, né, representantes de cada religião. Ele une nesse papel, né, cada um fala, eu falo isso porque eu já assisti, já fui, já presenciei, e é muito interessante isso que ele faz, né? Ele faz com que todas as religiões se deem as mãos para que as pessoas possam, né, se unir num único propósito, porque o que a gente vai ver na lição de Jesus, nessa parábola do semeador, é que você não precisa ter uma religião para fazer o bem, e que todos que professam religiões diferentes não são pessoas más, eles acreditam daquela forma, porque ainda não têm condições de abrir a mente, de pensar diferente, e às vezes, quando isso acontece, dentro da casa espírita, da Igreja Católica, do protestantismo, se você pensa diferente, ou você tem uma ideia diferente de alguma coisa, quando você passa esse pensamento, às vezes as pessoas não concordam com você, e acham que
você está colocando aquilo de forma errada. Eu falo isso porque recentemente teve uma discussão, né, baseada muito nessa questão do que se fala sobre os mundos, sobre as colônias espirituais, onde há uma separação, as pessoas não acreditam, as pessoas dizem que não existe, outras dizem que existe, e a gente vai para o Evangelho, porque é lá no Evangelho que a gente vai obter determinadas respostas. Então, se Jesus diz assim, há muitas moradas na casa do meu Pai, né? Ele diz assim, que a casa de Jesus é o universo e os mundos são as moradas. Então, por que não existir outras moradas? Por que não acreditar se o próprio Jesus afirmou isso? Quando Jesus diz assim, que prepara um reino, prepara um local para aqueles que vencerem as más tendências, para aqueles que se transformarem e caminharem, né, traçar um caminho do bem, ele está dizendo ali que nós vamos ser recebidos em mundos superiores, em colônias espirituais superiores, para que nós possamos trabalhar lá, né, como a gente sabe, a espiritualidade vem através das mediúnicas, das orientações dos mentores espirituais, trazer essas informações das pessoas que vão estar, né, recebendo, sendo recebida, como Chico Xavier foi, como Madre Teresa de Calcutá foi, como outras pessoas de nome foram recebidos por espíritos de luz, por Jesus, até o Papa agora, né? E provavelmente Divaldo Franco, que está fazendo uma caminhada de luz nessa existência. Então, a nossa verdade não significa que ela seja absoluta. Nós ainda pensamos de uma forma, mas nós temos que ampliar o nosso horizonte para entender assim, não, isso pode ser possível, sim. Possa ser que isso seja possível. Eu posso não entender agora de pronto, mas eu não posso me fechar e dizer, não, eu não acredito nisso, isso não é verdade. E, dessa forma, eu não abro a minha mente para novas possibilidades e fico presa somente a essas questões minhas de acreditar do meu jeito, da minha forma, sendo que nós temos, dentro do Evangelho, dentro do Pentateuco espírita, informações preciosas para que a gente abra o nosso horizonte mental e acredite, né, em coisas que ainda nós não conseguimos ver, porque o invisível, ele não está aberto para os nossos olhos da carne, e quando há essa possibilidade, é muito pequeno, porque ainda não temos condições de ver na totalidade. Não temos condições evolutivas para isso, mesmo desencarnando, mesmo chegando em determinados lugares, nós ainda não temos condições de saber. Isso vai sendo revelado, né, aos poucos, à medida que nós também vamos dando condição espiritual para isso. A verdadeira caridade não escolhe quem, e, principalmente, ela não é para se ter retribuição. E aí Jesus, nessa confusão toda de samaritanos, de judeus, nessa briga, Jesus vem e coloca a parábola do bom samaritano, que é uma lição maravilhosa que Jesus dá para mostrar que não é um povo que é hostilizado ou que é vítima de preconceito, de chamado de impuro, que nesse povo não tem gente boa, né? Não tem gente de coração bom. E Jesus, magnificamente, como sempre, né? De uma forma bem, eu diria até didática, ele faz com uma simplicidade para que nós possamos entender isso. Se o povo lá, se os samaritanos e os judeus ainda não entenderam isso, vai chegar a hora que eles vão entender. Mas ele deixa claro para a gente, né, essa amostra, né, e dentro disso que Jesus coloca
né, na parábola do samaritano, que ele destaca no Evangelho a parábola do samaritano, ele traz o segundo mandamento: amar ao seu próximo como a si mesmo, né? Então, assim, é muito bonito. Eu vou ler para vocês, porque ele é pequeno, e eu vou ler para vocês, para que vocês possam ver. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, fazendo-o percebido, passou do outro lado. Ou seja, ele atravessou a rua para nem olhar para o homem caído. Um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E, tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que dependeres a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois, disse Jesus, e fazei o mesmo. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 37, e está no Evangelho segundo o Espiritismo, essa passagem, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo, e destaca a parábola do bom samaritano. Então, assim, né, com essa mensagem do Evangelho, Jesus mostra, né, que aquele povo, dentre aquele povo que as pessoas, né, falavam, discriminavam, estava um homem bom, enquanto os outros fingiram que não viu o homem caído, enquanto os outros passaram, né, para o outro lado, o samaritano foi lá, pegou ele, né, colocou, deu os primeiros socorros ali mesmo, botou o homem no cavalo e foi buscar um local para que ele ficasse, se alimentasse, dormisse, descansasse, e que ainda deixou as ordens de que qualquer coisa a mais ele restituiria o dono do estabelecimento onde ele deixou o homem. Com essa passagem, Jesus também quer nos mostrar que o nosso próximo não é só um homem caído na estrada, na rua, que a gente tem que se aproximar. O nosso próximo está na figura de várias pessoas. O nosso próximo está dentro da nossa casa e que, às vezes, nós temos a maior dificuldade de cuidar, de zelar, de dar uma palavra de conforto que seja, né? O nosso próximo está dentro da nossa religião. As pessoas que, por mais que nós tenhamos a mesma comunhão de pensamentos, de ideias dentro da religião, existem as divergências, as simpatias, porque se nós entendemos o processo reencarnatório como sendo o reencontro de almas afins, e esses afins não é só por amor, a afinidade também se estabelece nas animosidades, né? Porque se eu tenho um sentimento ainda ruim, eu vou atrair para mim aqueles que têm sentimentos ruins. E se eu vivi de uma forma ruim com alguém, essa pessoa certamente voltará, não é uma regra,
né? Mas essa pessoa certamente voltará para que nós possamos nos ajustarmos. Todos nós passamos por isso. Todos nós temos aquelas pessoas que simpatizamos mais, todos nós temos aquela pessoa que não simpatizamos. Mas isso não quer dizer que nós não vamos aplicar essa mensagem de Jesus. Então, quem é o nosso próximo? É aquela pessoa que está do nosso lado? O nosso próximo é aquela pessoa que aparece para que nós possamos ajudar. Tem uma frase na internet que diz, não reclame quando alguém te procura. Você foi a luz que surgiu na mente dessa pessoa. Então, assim, eu trabalhei num grupo na pandemia que chamava o grupo, é de Ricardo Mello esse grupo. Aí eu fui chamada para trabalhar nesse grupo como, como é que eu posso dizer? Como atendente, digamos assim, tipo CVV, né? E era um grupo de luto. E você imagine aí, né, em plena pandemia, você trabalhar num grupo de luto. Então, assim, o grupo existe até hoje, mas eu saí porque quando a pandemia, as casas espíritas retornaram, eu tive que retornar, né, para as minhas atividades da casa espírita que eu frequento, e aí eu deixei o grupo. Mas era um grupo muito pesado, porque tinha luto de toda forma, né? Desde os processos da pandemia, pessoas que perdiam 3, 4, 5 pessoas na família, até suicídio de adolescentes, suicídios de pais ou mães, né? Filhos que entravam porque a mãe ou o pai cometeu suicídio, acidentes, assassinatos, toda forma, né, de desencarne existia nesse grupo. E a atividade era intensa. Então, como a gente estava dentro de casa e não podia sair para lugar nenhum, eu atendia o dia inteiro. O dia inteiro. O telefone não parava, né? E a gente falava, dava essa palavra de conforto e de consolo, né? Na verdade, a gente não abordava muito o espiritismo, porque nem todas as pessoas que entravam eram espíritas, mas a gente tinha essa forma de falar pautada, né? Dentro do evangelho, né? Então, a gente usava o evangelho, as mensagens de Jesus para consolar, para acalentar. E pincelava, às vezes, com essa questão da imortalidade, sem necessariamente citar o espiritismo ou dizer, procure uma casa espírita. E o próximo eram aquelas pessoas, até hoje eu tenho contato com pessoas do Rio, pessoas de São Paulo, que, principalmente, com relação ao suicídio, essas duas pessoas, elas perderam os filhos, uma foi uma menina de 14 anos e a outra um menino de 16 anos. E nós nos tornamos amigas, até hoje nós falamos umas com as outras, né? Teve um rapaz também que ficou viúvo, a mulher morreu de câncer, né? E eu pude conversar com ele também, até hoje eu converso com ele. Então, assim, o próximo que Jesus fala não é só aquele que está caído. Então, a gente, às vezes, pensa que agora não tem ninguém que eu possa ajudar. Mas se eu sair aqui na rua e eu verificar que existe alguém precisando de auxílio, por que não ajudar, né? Por que não a gente ver uma pessoa chorando e perguntar, você está bem? Você está sentindo alguma coisa? Eu posso ajudar em alguma coisa? Você fez a sua parte de perguntar. Se a pessoa necessitar de ajuda, ela vai dizer. Mas se ela não quiser dizer, ela também não... Nós também não podemos obrigar. Mas a gente deixa uma mensagem. Olhe, tenha fé em Deus. Procure se conectar, ore mais, a oração tem poder, tem força, né? Falar alguma coisa que a gente identifica que aquilo consola, porque às vezes nós só estamos precisando de uma palavra amiga, de um consolo. E essa busca incessante que existe dentro de nós é também para a nossa melhora interior. Então, à medida que você exercita
os mandamentos de Jesus, amar o seu próximo, nós sabemos que é algo que é muito além, né? Jesus foi muito além. Ele quis mostrar que um sentimento de amor, ele não pode ter condicionamentos. Eu só vou fazer o bem àquela pessoa que está ali caída na rua, eu vou chegar ali, vou dar uma esmola, eu vou dar um pedaço de pão, né? Mas, às vezes, aquele que mais nos agride, aquele que mais nos ofende, aquele que mais nos persegue, são aqueles que precisam da nossa ajuda. Ah, Messia, mas como é que a gente vai ajudar uma pessoa que a gente não tem nenhum tipo de aproximação? É uma pessoa difícil, uma pessoa que eu não gosto, uma pessoa que eu não me dou bem. Ora por essa pessoa. Essa pessoa precisa da sua oração. E esse poder da oração é um poder milagroso. A gente fala, né, de oração pouco, a gente diz que ora muito, mas a gente não sabe o quanto a oração tem poder. E, na maioria das vezes, nós buscamos essa transformação imediata. Você não vai orar por uma pessoa que te faz mal e você vai obter o resultado naquele dia ou naquela semana que você fez a oração. Mas a oração, o poder maior da oração não é transformar o outro, é transformar você. Então, a partir do momento que você tem dentro de você um sentimento de animosidade, um sentimento difícil, uma pessoa que você não se dá bem, que é dentro da sua família, que é no seu trabalho, né? Seja lá onde for, que é um vizinho, seja aonde for, essa transformação da oração, ela vai beneficiar você também, porque acalentar um sentimento ruim, a primeira pessoa que passa mal, que se sente mal e que fica endurecida, né, nas questões emocionais, somos nós. Então, nós não podemos deixar que esse tipo de sentimento foi. Aí, se nós pararmos para analisar por outro ângulo, quem é o próximo? Amar a seu próximo como a ti mesmo. Olha só, amar o seu próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo, o mais próximo de você? É você mesmo, né? Então, quando Jesus diz amar ao próximo como a ti mesmo, ele já está dizendo, se eu me amo, eu posso amar qualquer outra pessoa que surja, qualquer outra pessoa que apareça na minha vida e que traga, né, esses sentimentos negativos. Eu posso amar no sentido não amplo como Jesus, mas posso iniciar esse processo de transformação em mim para que tudo isso vá diminuindo e eu possa conviver, né, com o outro sem deixar que os sentimentos dele interfiram, porque nós sabemos que se o outro odeia, que se o outro fala mal, que se o outro não gosta, é uma pessoa difícil, isso é da personalidade dele. Nós não temos que entrar nesse circuito só porque somos alvos dessa pessoa. É claro que nós não vamos baixar a cabeça e deixar que as pessoas façam o que querem da gente. Quando Jesus disse da outra face, ele não disse vira o rosto e deixa o outro bater do outro lado. Ele quis dizer que você não guarde ressentimento, mas que você também tenha esse senso de proteção, se afastar daquele conflito, né? Não é se isolar como os povos judeus e de Samaria, é tentar conviver juntos. É natural que se tenha divergências, é natural que eu entenda uma coisa de um jeito e você entenda de outro jeito. Isso é natural, faz parte do nosso processo de crescimento. Mas, como eu disse antes, a gente precisa abrir a nossa mente para que a gente possa enxergar outras possibilidades e outras oportunidades, porque a vida nos dá sempre uma oportunidade de mudança, né? Quando eu falo desse poder da oração, eu assisti recentemente um filme que está na Netflix, né? E é um filme nacional chamado Inexplicável, né? Que é a história de uma mãe
que o filho dela aparece com um tumor, né, na cabeça. Eles conseguem operar o menino, tirar o tumor, descobrem que o tumor não é maligno, mas ele adquire uma meningite bacteriana, né? E ele já está no ápice, assim, né? Da fragilidade orgânica, já com falência dos órgãos. E a união da família, né? Porque o pai não acreditava. Quando ele passa a acreditar no poder da oração e da fé, ele se une a todos os outros, e o quadro do menino é revertido. É uma história baseada em fatos reais. No final do filme, mostra o rapaz, né, que na infância teve o problema, ele já está rapaz hoje, mostra a família dele, e a gente consegue entender por que a fé, ela é muito importante na nossa vida, por que a oração é muito importante na nossa vida. E nós conseguimos entender também que não é uma pessoa que se salva porque todas as outras oraram. A gente sabe que tudo tem uma razão de ser, um objetivo maior. A gente sabe disso. E a gente entende durante o filme que aquela família precisava, né, daquilo, apesar deles serem muito unidos, de ser uma família feliz, mas o pai era um homem totalmente descrente. Ele não aceitava Deus, ele dizia que Deus era injusto, que Deus privilegiava uns e matava outras pessoas. Ele vê no hospital uma criança da idade do filho dele morrer, e ele diz à esposa, por que Deus tirou a vida daquele menino e vai dar do nosso filho? Então, no decorrer do filme, ele vai se transformando e vendo que o processo da fé é acreditar nas possibilidades que tem ali. E quando a gente entende a morte como sendo a nossa passagem para o mundo espiritual, a gente consegue entender também que esses ciclos da vida que se fecham é porque já se extinguiu aquele aprendizado ali, que nós vamos dar continuidade a outros aprendizados. Nós, espíritas, entendemos isso. Mas existem pessoas que não são espíritas e que não têm essa condição de pensar e de refletir dessa forma. Mas todos nós temos dentro de nós a essência divina, e todos nós acreditamos em Deus de alguma forma, sabemos que Ele tem planos para a nossa vida, e esses planos, eles são baseados naquilo que Ele plantou dentro de nós, mas nós temos que fazer um movimento de transformação. Não é Deus que vai nos transformar, somos nós que vamos nos transformar dentro daquilo que Ele nos deu de condições e oportunidades para isso. Então, nós somos o bom samaritano. A partir do momento que olhamos o próximo como sendo qualquer pessoa que está ali, que nós nos dirigimos, que nós nos endereçamos para ajudar, que nós visitamos, que nós perguntamos, você não veio hoje para o centro porque tem algum problema? Às vezes, naquele dia, a pessoa falta 1, 2, 3, 4 semanas, e aí você se preocupa e vai e procura saber. Esse próximo e essa ajuda, essa forma de caridade é muito ampla. Ela não se restringe somente a dar o pão, a colocar o remédio na ferida. Essa passagem do Evangelho ela é belíssima, porque naquele tempo não se tinha os recursos que tem agora, né? É claro que se você vê uma pessoa numa rua agonizando, você vai ligar para a SAMU, né? Se você vê um acidente acontecer, você vai ligar para a SAMU vai chegar e vai levar a pessoa, e você vai prestar a sua solidariedade dessa forma. Naquela época, não existia isso, né? Mas ele parou, enquanto todos passaram para a calçada para não ver, ele parou. Semana passada ou retrasada, uma pessoa estava conversando comigo, dizendo, né, falando dessa questão da cidadania,
né? E dos lugares, dos assentos dos ônibus, né? Que hoje estão destinados a crianças autistas, a idosos, a gestantes, né? Até a portadores de fibromialgia, porque hoje existe um crachá que identifica essas pessoas. E eu tenho visto muito crianças autistas em pé, né? E as pessoas não dão lugar, idosos em pé e as pessoas não dão lugar. E essa pessoa estava falando sobre isso, né? Que ela costuma ver pessoas, quando ela entra no ônibus, ela costuma ver pessoas virarem para a janela ou fingir que estão dormindo para não ceder o lugar. E que isso era uma falta de cidadania. A gente sabe o que é, né? Não é só falta de cidadania, não. Não querer ajudar é uma falta, é um descumprimento da lei de Deus, né? E a gente sabe que às vezes a gente está cansada, a gente está com as pernas doendo, a gente pega um ônibus cheio, é muito ruim. Mas eu tenho observado essas crianças autistas, as mais agitadas, e é muito complicado mantê-las em pé ali, né? Ali em pé naquele ônibus cheio, porque o autista ele tem certas limitações e certas dificuldades. Então, por que não olhar? Se você sentou num banco, porque está lá. Se não existe pessoas nessa condição, o banco é livre. Mas se chega a pessoa, por que não, né? Dar o local. Então, são pequenas atitudes que nós fazemos na nossa vida que marca esse processo de transformação, né? Que faz de nós, nessa parábola do bom samaritano, aquele que, né, não atravessa a rua ou vira a cara para não ver quem está necessitando de ajuda. É nos colocarmos como esse samaritano para que nós, né, olhemos a pessoa, identifiquemos a necessidade dela e possamos ajudar. São coisas simples. Às vezes você tá com seu filho, ou com sua filha, ou com uma amiga, você senta na cadeira, a pessoa não conseguiu subir no ônibus logo, aí você marca o lugar. Semana retrasada, teve uma discussão danada entre duas passageiras por causa disso. A passageira que estava questionando e que tirou a bolsa da outra, não sei o que foi que ela fez, tirou, eu só vi lá a discussão, tirou a bolsa da outra e sentou no lugar, ela estava certa. Mas entrar naquele conflito termina, né, como se diz, perdendo a razão. Ela entrou num conflito muito grande de discussão dentro do ônibus, as duas falando alto, né, e sem necessidade. Então, assim, às vezes evitar conflitos também é uma forma de ajudar e de se fazer a caridade. É nós nos colocarmos sempre na condição de aprendizes. E se uma lição ela é colocada aos nossos olhos, é porque precisamos aprender. Então, o convite é ler mais o Evangelho. E a gente vai entender que essas brigas religiosas, essas discussões, né, essas intolerâncias, esses preconceitos religiosos, eles são infundados, porque Jesus é um só e ele veio para todos nós, né, trazer a mensagem para o mundo inteiro. Então, quando você lê essa passagem do bom samaritano, você vai ver que, às vezes, não é o rótulo que identifica a pessoa. O rótulo, ele diz o que tem ali dentro, mas você só vai saber se aquilo é bom ou é ruim quando você prova. Então, assim, nós não podemos definir as pessoas pela religião que ela tem, se você não conhece o comportamento daquela pessoa. Que nós possamos ser esse samaritano bom, né? Como Jesus bem fala aqui, o bom samaritano. Isso quer dizer que lá na cidade de Samaria, os samaritanos têm o seu lado bom, têm o seu lado positivo, assim como os judeus, assim como todas as outras denominações religiosas, os candomblecistas, os espíritas, os católicos, todos nós temos a essência divina, então todos nós estamos fadados a
sermos bons, a praticar o bem. Nós só precisamos começar. E o convite é justamente esse: começar a olhar ao nosso redor, em torno de nós, dentro da nossa casa. Aquelas pessoas que, às vezes, estão em silêncio, mas que precisa de uma palavra amiga, de um bom dia, né? Ah, eu estou cansada de manda mensagem automática pelo WhatsApp. Vamos ligar para a pessoa, perguntar como é que ela está. Se a gente não tiver condições de perguntar, manda mensagem. E aí, você, como é que está? Nunca mais falei com você, nunca mais conversamos. E por aí vai. Então, esse é mais um convite, né, do Evangelho para nós, para que nós possamos nos olharmos sem preconceitos, sem distinção, sem intolerância, né? Olharmos com mais amor e entender que o nosso próximo, primeiro somos nós, porque nós precisamos dessa transformação, e depois, fazendo isso com aqueles que nos cercam, nós também estamos fazendo conosco, na medida que Deus nos concede de oportunidade para a nossa transformação e evolução, e que nós possamos ser, né, dentro ou fora da religião, uma só pessoa munida do sentimento de servir a Deus, servir a Jesus, dentro daquilo que nós entendemos e aprendemos do Evangelho, que é: fora da caridade não há salvação. Essa frase, ela explica tudo, tudo. Fora da caridade não há salvação. Mas qual é essa caridade? A caridade do amor. Não é só a caridade do dar, simplesmente porque acha que aquela pessoa está com fome. Dar roupa porque aquela pessoa está precisando. É dar a roupa, o alimento, mas o nosso sentimento de amor, de parar, de olhar, de conversar, de dizer alguma coisa. Essa é a grande mensagem de Jesus. Espero que vocês possam refletir assim como eu, porque quando a gente fala, a gente também reflete, e a gente busca fazer em nós esse papel, e que todos vocês tenham um dia de paz e de tranquilidade, na certeza de que o objetivo maior é servir para Jesus, dentro da seara do bem, dentro daquilo que estamos realizando como tarefa no caminho espírita, mas independente disso, dentro e fora da nossa casa e de todos os ambientes que nós adentrarmos, ônibus, Uber, carros, colégios, casas, né? O ambiente de trabalho e principalmente a nossa casa espírita, que recebe pessoas necessitadas, que possamos ser esse bom samaritano que Jesus sabiamente explica aqui, né, praticando o segundo e grande mandamento, né, amar ao próximo como a si mesmo. Muito obrigada a vocês, que Jesus nos abençoe e que nos faça sempre instrumento de paz e de trabalho, que possamos colocar esse amor em movimento, porque nada é estagnado no universo, e tudo que nós sentimos de bom, de positivo, nas nossas ações, elas precisam ser mostradas, porque o amor, ele só cresce se ele se movimentar. A caridade só cresce se ela estiver em movimento, e que nós possamos ser a mola, né, propulsora desse movimento de ação, dessas virtudes excelsas que Jesus nos ensinou. Muita paz para todos e muito obrigada. Muito obrigada ao pessoal do COFA e muito obrigada a vocês que estão assistindo, para que esses ensinamentos do Evangelho sejam uma constante em nossa vida. Até a próxima oportunidade. Nós queremos agradecer por essa maravilhosa palestra, né, que possamos enxergar em todos, né, nosso próximo, possamos estar atentos, possamos realmente ser esse agente de transformação na vida do outro. Então, queremos agradecer novamente, Mércia, por essas palavras.
Agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando e que coloquemos isso em ação. Então, não esqueçam de curtir essa página e compartilhar essa palestra, porque ela pode ser necessária, né, para alguém, para um próximo, que esteja precisando ouvi-las. E dessa forma que toque algo no seu coração e que seja, né, um motivador de transformação. Então, muito obrigada a todos. Até o nosso próximo encontro. Tenham todos uma ótima noite. Até.